tema da pregação hoje é a vida com 3 S's. Não sei se você já ouviu falar dela ou se você está experimentando dela. Talvez já esteja experimentando ou passará a experimentar hoje, porque ela é significativamente agradável. E só o Evangelho de Jesus Cristo pode oferecer a qualquer homem e mulher a vida com 3 S's. Eu vou ler 2 textos inicialmente, mas o primeiro vai ser da meditação direta, Efésios capítulo 1, e o outro é no livro de Salmos, o Salmo de número 103, apenas os 2 primeiros versículos. E Efésios, vamos ler o capítulo 1, do verso 3 ao 12, mas inicialmente somente o verso 3 de Efésios 1. Carta de Paulo, apóstolo Paulo, escrevendo à igreja dos Efésios, ele diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Vamos ao texto paralelo que eu quero ler também com os irmãos, do Salmo 103, versos 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim. Fale bem de Deus. Bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus muitos benefícios para com você, ó minha alma. O salmista está dizendo: 2 homens que não se conheciam, distantes no tempo e na geografia. Davi, possivelmente 800 anos antes do apóstolo Paulo. E Paulo, então, 800 ou mais anos depois de Davi. Ambos têm razões de sobra para escreverem, dizendo a si mesmos e aos outros: bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Eu não sei se o seu coração, no íntimo, tem falado bem de Deus para Deus. Porque bem dizer é bem dizer, é dizer bem, é falar bem. E o salmista, lá no Salmo 103, está falando consigo mesmo, com a sua própria alma. Aliás, os salmistas tinham essa prática. Eles conversavam com Deus, conversavam com seus semelhantes e de quando em quando consigo mesmos. Talvez seja bom você também falar com você e eu falar comigo, nessa esfera de dizer a mim mesmo: minha alma, alma do Lutero, bendiga a Deus pelos seus muitos benefícios. Isso disse o salmista lá no Velho Testamento. O apóstolo Paulo, numa linguagem diferente, diz a mesma coisa em direção a Deus também. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu muitos benefícios. A linguagem dele é: nos tem abençoado. Ser abençoado é receber benefícios de Deus. E eu não consigo bem dizer a Deus adequadamente, intensamente, sem que eu conheça e experimente os benefícios que Deus nos concede em Cristo Jesus, nosso Senhor.
E é nessa perspectiva, meus irmãos, que quero expor alguns poucos versículos de Efésios, capítulo 3, até o 12. Notadamente 3 versos, ou 2 deles. Para que você e eu tomemos conhecimento e experimentemos a vida de 3 S's, que me parece possível deduzir desses versos que Paulo escreve à igreja dos Efésios. E por que eu estou dizendo a vida com 3 S's? Guardei um pouco a curiosidade para despertar o interesse de vocês ficarem atentos à exposição das Escrituras. A vida de 3 S's quer dizer uma vida com sentido, uma vida com significado e uma vida com segurança. 3 S's. Sentido, no que diz respeito à direção. Significado, motivo para existir. Segurança, a certeza de experimentar o sentido e a razão de existir em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Primeiramente, então, vamos tratar da vida de 3 S's, falando da vida com sentido, cujo termo aqui eu vou tomar a liberdade de empregar como sendo rumo ou direção. Todos nós sabemos que andar sem rumo, andar sem direção, andar sem sentido é sempre desesperador. Você pode estar indo para frente, mas isso não quer dizer que você está indo em direção certa ou em sentido certo. E viver sem rumo, sem direção, é realmente uma experiência muito dolorosa. Eu me lembro, há muitos anos, ainda era jovem, uma vez eu fui a Rondônia, o estado de Rondônia estava iniciando a sua colonização. Árvores altas da Amazônia, 30, 40 metros de altura, bosque, árvore, mata densa. E eu e um amigo, aventurando-nos a bons caçadores, né, naquela época de jovem, com revólver na cinta para caçar, todos cheios de si, seguros, entramos no mato e nos perdemos. Olhávamos para cima, nem claridade víamos, 30 metros de árvore para cima de nós, árvore frondosa, fechada, e armados até os dentes e tremendo, de medo, porque não tínhamos rumo, não tínhamos sentido, não tínhamos direção. Até que um mateiro que estava conosco, que havia ficado na estrada do lado de fora, e nós começamos a desesperadamente gritar, como grita na alma quem está sem direção e sem rumo, sem sentido. E ele nos achou e nos tirou daquela mata escura, densa e cheia de cipó. A gente já estava machucado de andar para todo lado, pegando em espinho e tudo mais, até que viemos para a estrada. Agora nós vamos na direção certa da nossa casa, da fazenda. E assim Ele nos salvou naquele momento. O Evangelho de Jesus Cristo veio para dar sentido aos homens perdidos. O Evangelho de Jesus Cristo veio para dar direção a quem está perdido no existir humano. E só em Jesus Cristo nós conseguimos encontrar o sentido correto que o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Efésios, vai nos dizer no verso 4, Efésios 1, 4. E leio também o 3 para a gente entender, Paulo dizendo: bendito, que quer dizer o quê? Deus deve ser falado bem dele. Isso quer dizer bendito. Bendito. Bem dizer. Então Paulo diz: vamos falar bem de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele,
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Verso 5. E nos predestinou para Ele. Antes de você conhecer a Jesus Cristo, ser salvo por Jesus Cristo, o seu destino, que é a ideia de predestinar, é dar um destino. Isso quer dizer predestinar. Paulo diz que Deus nos predestinou para Ele. Deus se torna a razão do nosso caminhar, o fim do nosso existir e o sentido da nossa direção, quando nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Qual o sentido de você existir? Qual a direção que você está andando? Porque eu e você estamos andando em direção ao futuro, e não tem como não fazê-lo. Assim como um rio, naturalmente e forçosamente, caminha para a sua foz, desde que quando sai da fonte. Nós estamos caminhando para a nossa foz, que é o fim do rio desaguando em algum lugar. Qual é a sua foz? Para onde você está caminhando? Se você creu em Jesus Cristo, o seu sentido de existir, a sua foz, é Deus mesmo. Meus irmãos, quando entra no nosso coração a sensação de que eu tenho um sentido agora correto, firme, e que o meu sentido lá na frente, Deus está lá, e que de nenhuma maneira que os ventos possam soprar, as ondas podem se levantar, que o meu sentido jamais será alterado. Porque não sou eu que guardo o meu sentido, é Deus mesmo que me predestinou para Ele. Ele é o guardador do nosso sentido. Nós sabemos que de vez em quando, possivelmente você passou, ou está passando, ou até poderá passar, por aquele beco constrangedor e dolorido chamado da crise existencial. Quando você se dá conta que não sabe para onde vai. Exatamente nesse dia, nesse momento, nesse tempo da crise existencial, que o Evangelho de Jesus Cristo, as bênçãos insondáveis de Deus em Cristo Jesus, vão aportar no seu beco sem saída, para dar um sentido na sua maneira de viver. Sentido de existir. O primeiro S, que quando você se apropria dele, o seu coração terá razões mais do que de sobra para ser uma pessoa que vai bendizer a Deus no coração, porque Ele deu um sentido que você não tinha. Esse é o primeiro S que Paulo e eu estou usando essa figura do S, né, que Paulo diz que Deus nos predestinou para Ele. Então Deus nos deu como destino Ele mesmo. Antes nós não tínhamos Deus como destino, mas estávamos indo como estamos indo para o destino. Agora em Jesus Cristo, vem lá a agradável mensagem do Evangelho e diz para você: Deus predestinou você para Ele. E aí você vai dizer: Senhor, e vai dizer à sua alma: ó minha alma, bendiga ao Senhor, e não esqueça nenhum dos seus benefícios para com você, sendo o primeiro deles o seu sentido de existir. Esse é o primeiro S da vida de 3S que eu estou querendo abstrair desse texto para ser uma verdade no nosso coração. Mas o segundo S fala de significado. Significado de existir. Agora que eu tenho um sentido que nunca mais muda, e o meu sentido é o melhor de todos os sentidos do viver humano, que é Deus mesmo, o seu reino,
agora eu tenho também um significado para viver. Meus irmãos, é muito dolorido acordar de manhã sem um significado para levantar, sem uma razão de existir. Não é fácil, eu já passei, possivelmente você já passou. O dia fica muito grande. A gente quer que a noite chegue logo, para ver se nós imergimos nosso coração no sono, porque não encontramos significado naquele dia que Deus nos deu. Se você já sentiu isto, nunca mais sentirá, porque a partir de hoje você tem razão de existir, você tem significado. Paulo diz aqui na sua carta aos Efésios, versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Ser para o louvor da sua glória é você existir para manifestar a glória de Deus. Já ouviram falar da estátua do Davi de Michelangelo? Incrível aquela estátua, né? Tão admirável, tão perfeita, tão singular, que quando você se coloca diante da estátua de Davi, você não tem como não pensar em Michelangelo. É incrível como a coisa bem feita faz lembrar o autor dela. E Davi, eu imagino se a estátua de Davi, que é de mármore, portanto não tem alma, mas se ela pudesse, ao ser contemplada, as pessoas olharem para ela e falarem em louvor dela alguma coisa, que perfeição de semblante, de musculatura, de corpo humano, talvez se ela pudesse dizer, ela diria, olhe para o Michelangelo, foi ele que me trouxe à existência. Eu estava encravado lá num bloco de mármore informe, como foi o início da construção da escultura do Davi. Trouxeram para Michelangelo um bloco de mármore de 5 metros de altura, 5 metros de altura, 2 de largura, um bloco informe, bruto. E lá vai o Michelangelo, com a destreza que tinha, esculpindo naquele bloco que ninguém via, o Davi que estava lá dentro. E Davi de Michelangelo passou a existir para louvor da glória de Michelangelo. Assim é você, assim sou eu. Quando somos achados por Jesus Cristo, gerados de novo para a glória de Deus, vivemos desde então e a partir desse momento com o significado de manifestarmos a glória de Deus. Um significado inexcedível, incomparável, que não pode ser trocado e permutado nessa terra, porque não tem nada de valor maior do que você poder viver para o louvor da glória de Deus. Como Davi, até hoje está lá, para louvor da glória de Michelangelo, o grande escultor. Paulo diz que Deus nos predestinou a fim de sermos para o louvor da sua glória. Esse é um significado maiúsculo para vivermos, de tal forma que quando pela manhã tirarmos os nossos pés da cama, possamos dizer a nós mesmos e a nossa alma, minha alma, não se esqueça desse benefício que Deus nos deu, a mim deu, de hoje manifestar a glória de Deus. Não que alguém me aplauda, mas que olhando para mim, veja em mim refletindo a glória de Deus. Que significado incrível Paulo vai nos dar essa informação de que Deus nos predestinou para o louvor da sua glória. Existimos com esse significado de existir.
E Deus vai aportar no nosso coração o Espírito Santo dele, para que os nossos atos sejam atos que efetivamente façam com que as pessoas louvem a Deus, como Jesus diz lá em Mateus, que diante dos homens nós devemos resplandecer a nossa luz, para que eles vejam as nossas boas obras que somos capazes de fazer por causa da graça de Deus em nós. E não nos aplaudam, mas diz, para que vejam em vós as boas obras e magnifiquem ou louvem o vosso Pai que está nos céus. Significado de existir. Talvez até hoje você viveu, mas não tinha significado para viver. Viver com significado é ter um prazer enorme de existir. É encontrar alguma coisa que o nosso coração ficou procurando talvez por tantos anos, e fomos procurar significado em tantas outras coisas, até lícitas da terra, e às vezes até ilícitas, para ver se preenchia o vazio do existir sem significado. Mas você não vai procurar mais, porque em Cristo Jesus você achou hoje o significado de existir. Existir para a glória de Deus. Sentido, significado e o último S, segurança. Versículo 4. Assim como Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Não foi você que escolheu a Deus. Foi Deus que te escolheu. E os dons de Deus e as escolhas de Deus são imodificáveis. Daí, meus irmãos, a segurança, que é o terceiro S da nossa vida de 3 S. A segurança no que diz respeito ao nosso sentido. Deus nos escolheu para Ele, seremos eternamente dele. Nada poderá demover Deus da escolha que Ele fez de nós em Cristo Jesus. Ninguém poderá afastar do nosso coração o significado de existir, porque foi Deus que nos escolheu para vivermos para a glória dEle. Isso é segurança. Não sou eu que seguro na mão de Deus. É Deus que segura a minha mão. Já viu uma criancinha na mão do pai? Se é ela que segura na mão do pai, pode escapar, porque ela não tem força suficiente. Mas se é o pai que segura na mão dela, tranquila. Ninguém tira a criança das mãos poderosas do pai. Paulo diz isto, que foi Deus que nos escolheu. Nós estávamos distraídos, talvez imersos nas nossas crises, e foi justamente em crises que um dia o Evangelho de Jesus Cristo veio e disse para você: Deus te escolheu em Cristo Jesus, para ser para Ele mesmo, sentido, e para viver para a glória dEle, significado de existir. E aí vamos encontrar o salmista lá, que nós lemos Davi lá para trás, dizendo para a sua alma: minha alma, bendiga o Senhor. E faça isso sem esquecer nenhum só dos seus muitos benefícios, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu todos os benefícios que nós precisávamos para viver uma vida saudável em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando eu penso nessa questão da segurança, que é Deus que me escolheu em Cristo, é mais ou menos isso que vocês estão experimentando aí, de sentar na poltrona. Descanso. Se vocês soubessem que essa poltrona estava com a base trincada, vocês não estariam sentados, e tão relaxadamente sentados. Estariam talvez agachados, em estado de tensão. Não.
Com Deus não é assim. Não é estado de tensão, é de descanso, porque Ele nos escolheu em Cristo Jesus. E quando eu falo de descanso, no fato de pertencer a Deus para sempre, eu vou à nossa inologia, tantas vezes tão esquecida, coitadinha, mas precisa ser trazida à lembrança. Que segurança! Sou de Jesus, lembra? E já desfruto a glória da luz. Cantamos aqui na igreja, pastor? Esse já cantamos? Sou de Jesus, herdeiro de Deus. Isso é o que está no hino. Que alguém que compôs lá atrás deve ter experimentado, penso, a vida de 3S. Que segurança, sou de Jesus, e eu já desfruto glória da luz, sou de Deus herdeiro, através de Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Alguém que cantou lá atrás, talvez como o salmista Davi cantou ou compôs lá, bendito, ó minha alma, não se esqueça, minha alma, dos muitos benefícios do Senhor para contigo. Benefício que o Senhor graciosamente deu para o salmista lá. E lá ele vai dizer, é Ele quem perdoa os seus pecados, suas iniquidades, te cura, te salva. Leia o Salmo 103 em casa. E Paulo vai dizer que Deus nos escolheu em Cristo Jesus, como nos abençoou nele, com todas as bênçãos espirituais, já estão em Cristo. O que nós precisamos é voltar para Cristo. Lá estão. É o depósito de Deus das bênçãos para os homens, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Através de Jesus Cristo, meus irmãos, Deus oferece rumo certo para os homens. Deus oferece sentido para os homens. Através de Jesus Cristo e em Jesus Cristo, Deus oferece significado de existir. Através de Jesus Cristo, Deus nos dá segurança, estabilidade emocional para vivermos na expectativa da chegada do reino de Deus aqui na terra. Uma vida de 3 S's só Deus pode oferecer. E Ele está oferecendo ainda, mas em Jesus Cristo. Nada é fora de Cristo. E quando nós experimentarmos essa vida de 3S, que é muito agradável de ser provada, só quem esteve em crise existencial e depois provou os 3S sabe o que eu estou dizendo. Quando nós experimentarmos, sabe o que vai acontecer também conosco? Primeira coisa, vamos ter um coração de bendizer ao Senhor constantemente. Ah, com certeza. Você vai bendizer a Deus todo dia. E até naquele dia da dor, você ainda vai bendizer ao Senhor. Mas não vai só fazer isso. Você vai querer que outras pessoas também experimentem. É o coração do evangelista que nasce quando o seu coração sabe bendizer ao Senhor por todos os benefícios que Ele, em Cristo Jesus, nos concedeu. Que amanhã seja iniciada com um coração que saiba bendizer a Deus, por experimentarmos a vida de 3 S's que Deus, em Cristo Jesus, nos oferece. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém.